Bom, então, inicialmente aqui, a gente precisa ver alguns conceitos, tá? Nós vamos ver alguns conceitos aqui na língua portuguesa. Então, o que a gente vai falar aqui, ó, primeiro? O que é morfologia das palavras, né? Morfologia das palavras, morfo quer dizer forma, logia é estudo. Então, é estudo da forma das palavras. Mas o que quer dizer isso na língua portuguesa? A morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a que ela pertence. Então, peraí, morfologia, a gente está falando de classe gramatical, a gente tem que gravar esses termos aí para ficar fácil da gente entender, tá? Quando nos Professora, a imagem está travando. Está travando Vocês mesmo. estão me ouvindo bem? Sim, tá tudo normal. Eu acho que o problema é só dela. Sim. Tá vendo a tela escrito morfologia, né? Então, não tem problema, vai ficar só ouvindo a minha voz e vendo a tela, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente fala aí de classes gramaticais, logo sabemos que se refere a 10 classes, que vocês já devem ter ouvido falar anteriormente, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Olha lá. São os substantivos, os artigos, pronomes, verbos, adjetivos, conjunções, interjeições, preposições, advérbios e numerais. Então, tudo isso aí, a gente vai conhecendo, entendendo cada palavra, aonde ela se encaixa, qual a classificação dela, na morfologia dela, onde que ela está? Ela é um substantivo? Aquela palavra é um artigo? Né? Então, isso é uma análise morfológica na língua portuguesa, a gente identificar cada palavra e onde ela se encaixa na sua classe gramatical. Isso é uma coisa, tá? Que a gente pode analisar as palavras e fazer esse encaixe delas. Então, olha lá, vamos ver um exemplo de morfologia. Como que a gente pode realizar essa análise, por exemplo? Eu tenho uma oração, que é a menina é bonita, tá? Então, eu vou analisar cada palavra da oração. Então, se eu começar aqui, por exemplo, ó, a palavra a, que para nós aqui está parecendo que é até uma letra, né? Somente uma letra, né? O que vem a ser esse a aqui na minha oração? Artigo, né? Definido feminino. Então, é só para a gente lembrar, né? Isso. Artigo definido feminino. Aí eu tenho que passar para a segunda palavra, menina. O que vem a ser menina? Essa palavra, ela se encaixa em qual classe gramatical, né? É isso que eu tenho que me perguntar. Aí, ó, é um substantivo comum, porque os substantivos também, eles têm tipos, né? Tem vários tipos de substantivos que a gente tem que conhecer, mas no caso da palavra menina, é um substantivo comum. E é, o que vem a ser esse é? Onde que ele se encaixa? Verbo. Olha lá, isso mesmo, ó, é um verbo. Ah, é o verbo é? Existe o verbo é? Porque às vezes a gente ouve isso e não lembra do verbo, né? Quem que se lembra que verbo que é? Ser. Isso, muito bem. Verbo ser, tá? Então, tem isso também. Às vezes, o verbo aparece na frase na forma conjugada. E eu tenho que saber as conjugações do verbo, senão eu não vou saber identificar que esse é a terceira pessoa, né? Do singular, que é eu sou, tu és e ele é. No presente do indicativo, olha só quanta coisa tem sobre esse é. É a terceira pessoa do presente do indicativo do verbo ser. Então, tudo isso eu tenho que estar aqui, ó, na minha mente, lembrando de todas essas classificações. E bonita? Adjetivo. Certo? Adjetivo. Então, deu para entender o que é análise morfológica. Quando eu pego a minha oração, a minha frase, eu vou ver cada palavra separadamente, certo? Aonde que ela se encaixa, qual classe gramatical ela pertence.
E o que é a sintaxe? Sintaxe é o ramo da gramática que estuda a estrutura das palavras, frases e períodos que se combinam em enunciados. Ela faz um estudo da disposição das palavras dentro das frases nas orações e das orações na sentença. Espera aí, tem muita coisa aí agora, né? Então, a sintaxe, eu vou ver a estrutura da palavra, mas lá dentro da frase. Como que ela está interagindo lá dentro daquela palavra? Não a palavra sozinha, né? Como essa estrutura dela lá? Ela vai, então, ó, ver um estudo da disposição da palavra dentro da frase. Como é que essas palavras estão dispostas? Como que elas estão colocadas na frase? A frase tem uma palavra só? Será que uma frase pode ter uma palavra, por exemplo? Né? Ou ela tem várias palavras e essas palavras têm uma disposição peculiar, uma disposição adequada naquela frase. Das frases nas orações e das orações nas sentenças. Espera aí, as frases também podem compor orações, a gente vai entender isso aqui, né? E as orações compondo as sentenças, que seria um conjunto aí dessas orações. Enquanto a morfologia, então, que a gente acabou de ver lá um exemplo, se dedica ao estudo da estrutura das palavras, né? Classificando elas dentro das classes gramaticais, a fonologia estuda, por exemplo, os sons e fonemas, é outro ramo, tá, da língua portuguesa. A fonologia vai estudar o fonema, o som. E a sintaxe se preocupa com a relação das palavras entre si. Né? Então, eu não posso, quando eu faço uma frase, uma oração, que a gente já vai ver a diferença das duas, né? Eu não posso jogar essas palavras de qualquer jeito. Existe uma relação entre as palavras, tá? Dentro da oração e no próprio discurso, senão não dá para entender nada. Por que tem que ter uma organização, digamos assim, né? Essas palavras estão relacionadas, estão organizadas de forma que torna-se entendível, senão a gente não consegue nem ler, né? Nada, nem passar para frente nenhuma informação que ninguém vai entender, tá? Então, a sintaxe, ela faz essa parte aí. Com o estudo da oração dentro do período, é possível analisar o sentido da frase, bem como a ordem correta das palavras dentro da oração. Então, quando a gente está estudando a oração dentro do período, ó, período já é outra coisa, certo? Né? Então, quando você está olhando uma oração especificamente, é possível analisar o sentido da frase e a ordem correta das palavras dentro da oração. É aquela organização que eu falei, né? E a gente analisa isso, a gente vê cada termozinho, a gente faz essa análise. Então, a sintaxe, olha como ela classifica os termos da língua portuguesa. Ela que vai dizer quem é o sujeito, quem é o predicado, os objetos, o adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, aposto vocativo, dentre outros, tá? Então, tem várias partes que estão dentro da sintaxe, que é essa análise aí que a gente vai fazer das orações, dos termos, das palavras dentro das orações, dentro das frases, tá? Então, eu posso ter várias formas aqui, ó, de fazer essa classificação sintática, daí que a gente fala, né? Análise sintática. A que eu comentei anteriormente era a análise morfológica, né? Que era das 10 classes gramaticais que a gente viu ali. O que são relações sintáticas, então? Já que a gente está entendendo que a parte da sintaxe, ela faz exatamente essa análise dos termos, né? A relação das palavras dentro da oração. Então, olha lá, relações sintáticas. Exemplo, vamos entender aqui primeiro. Maria trabalhou ontem à noite. E que eu vou analisar sintaticamente aqui? Eu posso analisar, por exemplo, Maria, o que ela significa, o que ela está realizando, o termo, a palavra. A gente sabe que é um substantivo próprio, não é? O nome de uma pessoa, certo? Sim. Na
morfológica, a gente já bate o olho e já fala, não, é um substantivo próprio. Mas o que, que ela está realizando? Qual a relação dela com o resto das palavras? Então, olha lá. Maria é o agente da ação expressa pelo verbo trabalhar. É a Maria que trabalhou. É ela que está fazendo a ação do verbo. Tá? Então, essa relação sintática é analisar isso. O que, que ela tem a ver com o verbo? O que, que ela está realizando, né? Ela é o sujeito, já que ela faz, né? É uma pergunta que a gente pode fazer na análise sintática. Será que Maria corresponde ao sujeito, né? Porque é ela que é o agente da ação do verbo. E a parte ontem à noite, por exemplo, eu posso analisar. Porque trabalhou, a gente sabe que é o verbo trabalhar. E ontem à noite? Momento em que a ação foi realizada. Aí aqui já entra como um adjunto, por exemplo, que a gente vai ver depois. Isso aqui eu vou falar cada análise dessa, né, essa classificação, a gente vai ver uma por uma, tá? De forma bem, assim, mais lento, repetindo. Vocês nem se preocupem se não ficar fácil de entender, tiverem alguma dificuldade, porque eu vou repetir bastante, tá? Pode ficar bem tranquilo aí. Então, Nossa, é muito grande. a função sintática. Vamos lá. Funções sintáticas estão relacionadas com a função de cada palavra, ou desculpa, com a função que cada palavra desempenha no enunciado. Ao se relacionar com as demais. Desse modo, as palavras exercem funções específicas ao estabelecer uma relação sintática com o elemento de enunciado. Então, é função. Olha só, a gente está pensando que essas palavras ali dentro, aquelas relações que elas têm entre elas, é uma função. Existe uma função específica que ela está realizando, tá? É assim que eu tenho que pensar quando eu faço essa análise sintática, né? Eu tenho que pensar na função. Ou seja, analisar sintaticamente significa apontar cada estrutura e quais as relações e funções dos vocábulos que a compõem. A função sintática possui os seguintes elementos, aqui repetiu, ó, para a gente memorizar bem. Então, tudo isso faz parte da função sintática, né? O sujeito, o predicado, predicativo, que tem gente às vezes confunde predicativo com predicado, porque a palavra é muito semelhante, né? Os objetos, o complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, vocativo e aposto, tá? Então, essas funções aí, as palavras podem estar exercendo, cabe a nós realizar essa análise. Então, nós vamos aprender a analisar isso. Exemplo aqui, por exemplo, né? Então, vamos ver esse caso aqui, ó. Ana comprou um carro novo. Tá, então nós não estamos pensando em sujeito, vocês já têm essas noções aí, né? Eu acho que um pouco disso vocês até já viram em outra. Ana comprou um carro novo. Então, Ana é o sujeito. olha lá. Facinho, né, gente? Ana, sujeito do verbo comprar, foi ela que comprou. Então, já estamos fazendo análise sintática, certo? O que será que é ali? Será que essa palavra está relacionada a qual palavra? Ana comprou o quê? Um carro. Está relacionada à palavra carro. Então, ela vai ter a função, olha de quê? Adjunto adnominal. Então, quando eu uso esse termo aqui, ó, adjunto adnominal, eu estou falando que essa palavra se relaciona a um nome, tá vendo? Nominal. Nominal vem de nome. Então, um carro. Quem que é o nome? É esse substantivo aqui, ó. Carro. Carro é um substantivo simples, né? Um substantivo comum, tá? Então, o adjunto adnominal, por exemplo, ele tem uma função de acompanhar a palavra carro, nesse caso aqui, ó. É qualquer carro? Não, é um carro. Ah, mas que carro que é esse?
Percebe que o ele está dando um sentido de algo assim, que eu não sei bem que carro é esse, um carro novo, não especificou. Ele está dando uma indefinição, né? Por quê? Porque é um artigo indefinido. Não está deixando bem definido aqui, ó, um carro novo. Eu não sei que carro novo é esse. Ela comprou um carro novo. Então, ele tem, morfologicamente, eu poderia até colocar aqui junto, né? Na análise morfológica, é um artigo indefinido. Mas na análise sintática, que a gente está fazendo aqui, é um adjunto adnominal. Então, isso quer dizer que cada palavra ou conjunto de palavras eu posso analisar das duas maneiras, certo? É importante ficar isso na nossa mente aí. Um carro novo, quando eu junto todas elas ali, é o objeto direto de comprar, que também a gente vai ver depois mais com calma. Como que eu localizo o objeto direto, né? A gente vai uma por uma aí devagarzinho, certo? Mas aqui eu posso perguntar para o verbo. O que Ana comprou? Aí a resposta vem, né? Um carro novo. Aí eu consigo identificar esse objeto direto, ainda tem isso também, né? Que depois a gente vai lembrar que tem os objetos diretos, indiretos, pode ter os dois também, né? Direto e indireto ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Então, a sintaxe tem elementos que compõem a sentença. Eles são, esses elementos que compõem uma sentença, quais são eles? Pode ser uma frase. Aqui nós vamos ver a diferença, tá? Lembrar, eu acredito até que aqui vocês já têm uma breve noção, né? Frase, orações e períodos, tá? Então, são os elementos que compõem a sentença. Então, eu posso localizar. Vamos supor que eu estou fazendo a leitura de um parágrafo, de um texto. Ali eu vou encontrar frases, eu vou encontrar orações e vou encontrar períodos. Eu vou identificar isso, tá? Dentro de um parágrafo, por exemplo. Como é que a gente faz essa identificação? Então, eu preciso entender aqui, ó, a frase são enunciados de sentido completo que podem ser formados por uma ou por várias palavras, podendo ou não conter verbos. Ah, então frase tem que ter obrigatoriamente verbo? Não, nem sempre, tá? Você tem frases que às vezes não tem verbo. Ah, mas o verbo não é importante, não tem que estar fazendo uma ação, não tem que ter sempre um sujeito fazendo uma ação, ou um sujeito em um estado, porque os verbos a gente precisa lembrar que eles podem dar no sentido de uma ação ou um estado em que a pessoa, o objeto, ou o que for, né, um estado, ele transmite a ideia de um estado também, que é aquele verbo estar, por exemplo, o verbo ser, né, tá? Ele está triste, o menino está triste, né? É o estado em que o menino se encontra. É verbo, mas aí tem verbo, é uma frase com verbo, o menino está triste, certo? Tem o verbo estar. Agora, o menino correu rapidamente para a casa dele, né? O menino correu, verbo, correr é uma ação, mas é verbo do mesmo jeito, certo? Então, que fique bem assim, independente se ele transmite uma ação ou se ele transmite um estado, a gente tem que identificar o verbo para saber a frase, ela tem ou ela não tem, para fazer essa diferença aí. Mas eu posso ter nas duas situações, tá? Frase com verbo ou frase sem verbo. Vamos ver os exemplos aqui, ó. O Brasil possui um grande potencial turístico. Eu poderia fazer uma análise aqui com vocês de todas as palavras e a função sintática de cada uma delas, certo? Isso é que é importante que a gente vá fixando na nossa mente, quando a gente olhar, por exemplo, a palavrinha o, né, que aqui vem como só uma única letra, o. Esse o Brasil está definindo, o Brasil é o artigo definido, tá? O Brasil possui. Nessa frase aqui, o Brasil é o quê? É um substantivo próprio, é o nome do país.
né? Ah, mas o Brasil junto também, o que ele vai estar fazendo o papel aqui? Não é o Brasil que possui um grande potencial? Quem possui um grande potencial? O Brasil também está fazendo papel de sujeito, está vendo aqui, ó? Que a gente falou na análise, né, que poderia aparecer os sujeitos na análise sintática. Então, o Brasil possui um grande potencial turístico, certo? E o Brasil possui o quê? Posso perguntar também, um grande potencial turístico. Vai ser o objeto, né, do verbo possuir. Então, essa frase, eu consigo achar o verbo aqui, ó. É o verbo possuir. É uma frase com verbo. E essa aqui? Espantoso, né? Ela está exclamando, como se a pessoa tivesse visto algo e que ela gerou essa sensação de espanto, né? E ela na hora manifesta. E espantoso. Que pontinho que a gente tem aqui, ó? Um ponto de exclamação, né? Então, a pessoa realmente ela ficou surpresa, né? Então, essa palavra dá tem alguém aí na porta. Espantoso, tá? Mas espantoso, será que é verbo? Existe o verbo espantar, não tem o verbo espantar? Ele está espantado. Existe. Mas a palavra espantoso aqui não é verbo. Ah, mas aí isso aqui é uma frase? É uma frase, só tem uma palavra, não é verbo, mas é uma frase. E é uma frase que a gente vai ver mais para frente, que ela é exclamativa, né? Estou fazendo uma exclamação, me surpreendi, fiz uma exclamação. Tanto é que tem um ponto de exclamação. E essa outra aqui, não vai embora. Será que tem verbo? Eu tenho que sempre buscar isso aí, olhar se tem verbo ou não. Não vá. O vá é o verbo ir, certo? Conjugação do verbo ir. Embora. Então, eu tenho uma frase aqui com verbo. Tenho que identificar. A anterior não tinha, era frase do mesmo jeito, certo? Isso para a gente fixar que as frases podem ter verbo ou não. Silêncio. É o quê? Frase também, só que não vamos ter o verbo nesse caso, né? Silêncio é um substantivo, certo? Então, é importante a gente identificar. Tem verbo? Não tem? Qual é o verbo? Será que o verbo está conjugado? Né? E aí a gente vai aprofundando essa análise. O telefone está tocando. Será que tem verbo? Sim. O verbo estar. Verbo estar. A gente já identifica, né? É o telefone que está tocando, está acontecendo aqui, ó, né? Alguma coisa com o telefone, ele está tocando. Então, nós temos verbo, é uma frase com verbo também, certo? Então, para a gente ver que pode ter frase com ou sem, né? Sem verbo. Vamos lá. E as orações? Olha só o que são orações. Frases compostas por verbo ou locução verbal. Tá? Aí elas são chamadas de oração. Então, ela pode ser composta por verbo ou locução. Aí vocês vão perguntar para mim, mas o que é uma locução verbal, né? O que é isso aqui? Porque eu estou falando aqui que pode ter só o verbo sozinho ou locução. Quando é locução, o verbo não está sozinho, tem mais um outro verbo auxiliar com ele, tá? Tem frases, tem orações aqui especificamente, que a gente está falando da oração, que tem mais de um verbo junto, compondo o sentido, tá? Então, aqui, ó, as palavras que compõem orações se relacionam entre si e cada termo da oração desenvolve uma função sintática. Ah, então sempre que eu falar oração, vai ter que ter verbo? Vai ter que ter verbo. O verbo sozinho? Não, ele pode se apresentar na forma de uma locução verbal, tá? Que são dois verbos juntos, por exemplo. Certo? Nós vamos ver exemplos ali. Então, a oração, ela possui alguns elementos. Olha aqui, novamente, aqueles termos, ó, que são fundamentais na sua construção. Ó, quais são os elementos? Sujeito, né? Eu vou analisar na oração.
predicado, complemento, os adjuntos e aqueles outros também, certo? Lembra daqueles objetos, né? Que a gente vai ver tudo isso aí. Então, a frase, ela pode conter uma ou mais orações, certo? Por exemplo, aqui, ó, brinquei no parque. Verbo, brincar, certo? A gente identifica direto no verbo. A primeira coisa que eu faço é olhar o verbo. Brinquei no parque. Uma oração, só tem um verbo, o verbo brincar. Entrei na casa e sentei-me. Isso tá me mostrando, ó, tá até em negrito aqui, ó, eu entrei, verbo entrar, e sentei-me, sentar, tá? Entrar e sentar. Então, eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos aqui. Ah, mas você não falou que pode ter dois verbos formando locução verbal? Quando é locução, não é assim separado, ó. Eu entrei e sentei, duas ações separadas. A locução verbal, a gente vai ver, os verbos estão juntos, tem um verbo auxiliar, tá? Então, aqui tem duas orações. E esse aqui, ó, cheguei, vi, venci. São três orações, porque tem três verbos, tá vendo? O verbo chegar, o verbo ver e o verbo vencer. Tá? Então, eu tenho que procurar verbos. Ah, a minha função é procurar verbo? É, para saber quantas orações eu tenho. Ah, mas aqui não tem sujeito, aqui não tem nada, não tem objeto, só cheguei? É uma oração? É. Depois nós vamos ver que tem um sujeito oculto aqui também, né? Você já deve ter ouvido falar de sujeito oculto, sujeito elíptico, né? Vi, também tem um sujeito aqui. E venci também, três orações, tá? E o período? Os períodos são as frases compostas por orações e ele se divide. Ou ele é período simples. Ah, mas por que ele é simples? Tem apenas uma oração. Ah, tem só um verbo? Só um verbo ou só uma locução verbal, né? Tá? É período simples. E eu posso ter, então, um período composto. Se tiver mais de uma oração, duas, Então, três, professor, né? uma oração também pode ser um período? Oi, repete para mim, que eu não te ouvi. Uma oração também pode ser um período? Isso, quando tem uma oração com um verbo, o período é simples. É período, só que é simples. Ah, mas eu tenho mais de uma oração. Período composto, tá? Duas, três, quatro, sei lá, quantas couberem lá. O período é composto. Então, vamos ver aqui a diferença. Ó. Período simples, exemplo. O amor é eterno. Ah, é período simples? Por quê? O que eu estou olhando para dizer isso? O verbo. O verbo ser. A gente viu que é o verbo ser, tá? Então, período simples. As plantas necessitam de cuidados especiais. Então, eu tenho que saber se tem mais de um verbo. Olha aqui, se a gente for ver a análise morfológica, o as, a gente já está aprendendo que é um artigo, né? Aqui está no plural, né? Artigo definido. Plantas é substantivo. Necessitam é conjugação do verbo necessitar. Então, aqui está o verbo, ó, tem um, né? Aí eu passo para cá, ó, por exemplo, né? Para ver se tem mais verbo. A palavra de. De é preposição, por exemplo, né? Cuidados. Cuidados é substantivo. Especiais, um adjetivo aqui, tá certo? Então, quando eu conheço a classificação das palavras, isso facilita para localizar, por exemplo, o verbo e saber se o período é simples. Ah, só tem o verbo necessitar, período simples. Quero aquelas rosas. E aí? Só um verbo também, ó, só o querer. Tá vendo? Aquelas é pronome e rosas é substantivo, certo? O tempo é o melhor remédio. Mesma coisa, olha lá, vou analisando. O artigo, tempo substantivo, é verbo ser. O, de novo, olha lá, artigo definido. Melhor, melhor aqui é um adjetivo. Remédio, substantivo.
Tá vendo? Então, a gente vai batendo o olho em cada palavrinha. Eu preciso conhecer, né? Então, eu estou vendo que verbo mesmo, ó, só tem um, só o verbo ser. Tá? Por isso que o período é simples. Vamos ver exemplos agora do período composto. Olha lá. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, a gente vê que já está em negrito aqui, ó. Partiu, verbo partir, né? Ficou, verbo ficar. Então, eu identifico de onde vem o verbo e percebo que são duas orações. Olha aqui, ó. Quando você partiu, é uma oração. Minha vida ficou sem alegrias. É uma segunda oração. Tá? Então, eu tenho um período o quê? Composto. Uma oração aqui e a segunda oração ali. Vamos lá. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Novamente, quero, verbo querer. Quero, né? Quero sou eu que quero, não é isso? Eu quero, né? Tem um sujeito aqui que não está aparecendo, tá vendo? Que a gente está começando a falar de sujeito, que se der tempo hoje, a gente ainda vai entrar um pouquinho nesses tipos de sujeito. Aquelas flores, né? Aí aqui, para, daí vem presentear minha mãe, é uma outra oração, tá? Então, eu tenho o verbo querer e verbo presentear. Como eu tenho duas orações, o período está composto. Vamos ver outro exemplo? E esse aqui, ó, vamos contar os verbos. Vou gritar para todos. Verbo gritar. Já é uma oração, não é isso? Ouvirem, eles vão ouvir, né? Para eles ouvirem, já é outra oração. Que, essa aqui, gente, ele está unindo, né? Tá vendo aqui, ó? Ouvirem. É uma locução verbal. Exato. Bem lembrado. Que bom que você falou, que eu ia falar para vocês e aqui estava passando já. O vou gritar, que é aquela locução que eu comentei, né? Então, é uma oração, né? Ó, vou gritar para todos. Então, eu tenho dois verbos aí, o verbo ir e o verbo gritar, né? Vou gritar, locução verbal, para todos. É uma oração. Aí, ouvirem, outro verbo, outra oração. O que, ele é aquela interjeição. desculpa, conjunção. Inverti aqui. Conjunção. O que é conjunção? Ela liga essa oração ouvirem com essa a outra oração que está seguindo para cá, ó, tá vendo? Ó, ouvirem que estou sabendo, outra locução verbal aí, ó. Eu não posso sair contando esses verbos separados, entendeu? Então, eu tenho que contar assim, ó, esse aqui como um, vou gritar, porque ele está me expressando uma ação, vou gritar. Ouvirem seria uma segunda ação. Estou sabendo é uma outra, né? Uma outra ação. E acontece, do verbo acontecer, e anoitecer, do verbo anoitecer, né? Que indica um fenômeno da natureza aqui, tá? E daí sim eu consigo contar o acontecer e anoitecer como outras orações, tá? Então eu conto aqui, ó, vou gritar para todos, uma oração, ouvirem que, aí, estou sabendo, terceira oração, acontece, quarta oração, e esse anoitecer aqui, tá? Então, vamos lá. Cheguei, jantei e fui dormir. Quantas orações eu tenho, ó? Cheguei, uma oração, um verbo. Jantei, duas. Fui dormir, locução verbal. Terceira oração, tá? Então, isso é um período composto. As frases, por outro lado, porque a gente agora entendeu, oração tem que ter verbo, e período pode ser simples ou composto. E as frases que a gente estava vendo no começo ali, né? Olha o tipo de frases. Como é que elas são classificadas? Elas são declarativas, aquelas que informam ou declaram algo, né? O próprio nome já está falando, eu estou declarando alguma coisa.
pode ser afirmativa ou negativa, né? Afirmando ou negando, mas é uma declaração. Então, aí eu identifico frase declarativa. Olha o exemplo ali, ó. Choveu durante toda a noite. Eu estou declarando algo que aconteceu. Choveu durante toda a noite. Interrogativa, elas são aquelas que indicam perguntas ou questionamentos, né? A gente já vai pensar nisso, tá interrogando, tá perguntando, né? Questionando alguma coisa. As frases interrogativas podem ser diretas ou indiretas, sendo que a principal diferença é que na interrogativa direta vem sempre acompanhada de interrogação. Como assim interrogação? Aquele ponto que a gente conhece, tá? O ponto mesmo, ele indica que a frase é interrogativa, tem um ponto de interrogação no final, né? Aí ela é uma frase interrogativa direta. Aí, olha o exemplo. Aquela mesma frase declarativa que nós vimos anteriormente, se eu colocar um ponto ali, ó, choveu ontem à noite, ponto de interrogação, eu transformo ela numa frase interrogativa, tá? Uma pergunta, será que... Pontos podem mudar toda a frase. Podem mudar, né? O tipo de frase, se estou interrogando ou se estou fazendo uma declaração, né? Declarando aqui, afirmando, né? Olha aqui, uma pergunta. Será que choveu ontem à noite? Eu tenho oração e tenho período? Como que eu analiso isso? Vou no verbo. Vamos procurar o verbo aqui. Qual que é o verbo? Ó, chover. Se tem verbo, é oração, tá? Só tem o verbo chover? Só. Porque o resto não é verbo, olha lá. Ontem, né? Advérbio de tempo. A é artigo. Noite é substantivo. Então, verbo mesmo, só o chover. Será que o período é simples ou é composto? Período simples, tá? Então, é isso aí que tem que ficar no nosso entendimento. Existem frases que a gente não está perguntando, não está questionando. Tem frases que a gente não está declarando alguma coisa, afirmando. Tem frases que são imperativas. Elas denotam um pedido, uma ordem, um conselho. Assim como as frases declarativas, elas podem ter um sentido positivo ou negativo. Tanto é que, se vocês lembrarem, quando a gente estuda verbo, tem um modo verbal, né? Modo verbal imperativo. E ele se divide em imperativo afirmativo, imperativo negativo. Certo? Qual seria esse tipo de frase em que o verbo está conjugado no modo imperativo? Olha aqui um exemplo. Leve um guarda-chuva. É como se eu estivesse dando um conselho, né? Leve um guarda-chuva. Então, o verbo aqui, ó, é o levar, né? O verbo levar é que aparece aqui. Leve um guarda-chuva. Então, eu estou dando um conselho que vai chover. Então, leve um guarda-chuva. E ele vai estar o quê? De uma maneira afirmativa, né? Porque como é que eu poderia dizer aqui negativamente? É só colocar o quem na frente ali, ó. Não leve um guarda-chuva. Não será necessário. Poderia estar falando de forma imperativa, mas negativamente, né? Nesse caso, leve. Então, imperativo, afirmativo, tá? Essa conjugação aqui, ó, leve, tá na segunda pessoa do singular. Leve tu, né? A gente conjuga assim o verbo ali no modo imperativo. Leve um guarda-chuva. É um exemplo, então, de frase imperativa. Mas existem as exclamativas também. A gente até viu algumas ali atrás, quando eu dei uns exemplos, né? As frases exclamativas, elas são as expressões que indicam uma emoção ou estado emotivo. É aquele do susto, né? Que às vezes você exclama porque modifica a sua emoção, né? Você leva um susto ou fica surpreso,
né? Como aquela frase que eu falei anteriormente, espantoso, né? E aí ela tem também, ó, na frase exclamativa, vai entrar o quê? O ponto de exclamação, né? Na interrogativa não tem um ponto de interrogação? Na exclamativa, ponto de exclamação. Olha lá. Fica fácil de identificar ela, né? Por causa do ponto. A pontuação, ela vai dar a entonação do que a gente está falando aqui. Ah, está falando, mas não está escrito? Está escrito, mas na hora que eu faço a leitura, eu falo com a entonação do que eu estou exclamando. Então, olha o exemplo. Está chovendo. Vamos correr. Né? Eu estou exclamando, aquilo passa uma emoção, um estado emotivo daquele momento ali. Certo? Então, tem os pontinhos de exclamação, ó. Está chovendo, ponto de exclamação. Vamos correr. Tá? Então, esse seria um quarto tipo de frase, né? Qual que nós vimos antes? Ó, exclamativa, imperativa, não é isso? Interrogativa e declarativa. A gente está vendo essas 4 aqui, tá? Então, vamos passar para frente aqui um pouquinho. Bom, agora que a gente identificou, entendeu o que é frase, o que é oração e o que é período, eu vou querer que vocês coloquem aí no caderno de vocês, nós vamos fazer um exercício, só que a gente vai fazer junto, tá? O que quer dizer fazer junto? Vocês vão copiar isso que está aparecendo aí para vocês, né? A projeção aí, a apresentação. Então, o exercício, olha lá, o que vocês colocam no caderno de vocês? Identifique qual o tipo de frase, se tem oração e se o período é simples ou composto. Tá? Eu vou dar uns minutinhos aí para vocês anotarem. Coloquem aí, por favor, no caderno, tá? Que esse é o exercício que nós vamos realizar agora. E aí, como a primeira sentença aqui para a gente analisar, ó, coloca ali, a menina é bonita, tá? Pode colocar um númerozinho 1 mesmo, né, para ficar mais organizado aí no caderno. Bom, então, antes de responder aqui, a gente vai fazer junto. A menina é bonita. Então, a pergunta que a gente tem que identificar aí no exercício. Qual o tipo de frase? São 4, né? Nós acabamos de ver. Que tipo de frase que é? Essa frase, eu tenho a frase, eu tenho um tipo de frase, mas será que ela é uma oração também? Posso considerar uma oração? Sim. Vocês acham que sim, né? Tá. Então, vão anotando no caderno de vocês, tá bom, gente? Coloca como resposta aí. Período sim. E o período? Vocês acham que é período simples, é isso? Sim. Todo mundo já colocou no caderno, né? Eu quero que vocês... Todo mundo tem que fazer junto, tá? Já coloquem aí. Então, vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. A menina é bonita, resposta, frase. Olha lá, é declarativa, é isso que vocês colocaram? Frase declarativa, eu estou declarando. Isso mesmo, professora, foi isso que eu coloquei. Então, tá bom, tá joia. Tá declarando, frase declarativa. É uma oração porque tem o verbo ser, né? A gente viu que o é a conjugação do verbo ser. E outra coisa lá. Período. Período simples, pois apresenta somente um verbo, tá? Então, a conjugação é o verbo, no caso aqui é o verbo ser, conjugado, né? Por isso que ele apresenta na terceira pessoa do singular, que é o é. Tá
bom? Tá, esse é o número 1, certo? Agora vocês vão anotar para mim no caderno. Vamos fazer o número 2 aqui, ó. Vamos analisar aqui. Qual o tipo de frase, se tem oração, se o período é simples ou composto. Podem fazer primeiro, depois a gente já vai... Tá facinho, gente? Será que tá fácil essa aí, ó? Maria trabalhou Tá ontem, facinho, professora. tá? Já anotou no caderno? Tô olhando aqui para ver quem tá anotando no caderno. Já anotei, professora. Já anotei minha resposta. Vamos lá. Então, vamos ver a resposta aqui, ó. A frase também é declarativa, certo? Então, tá só declarando aqui, ó. Maria trabalhou ontem à noite. Frase declarativa. E oração? Será que tem oração? Sim, tem. Olha lá. Oração, pois apresenta verbo, né? É o verbo aqui que a gente tem que estar sempre olhando para ele. E o verbo, nesse caso, só tem um verbo, olha lá, né? Só o verbo trabalhar. Não é isso? Trabalhou ontem à noite. Então, ó. Como só tem um verbo, então o período é simples. Pois apresenta somente um verbo, o verbo trabalhar. Tá bom? Então, agora eu vou passar aqui, ó, para o número 3. Vamos analisar essa terceira aí. A gente até acho que falou dela anteriormente lá, né? Se vocês lembram, prestaram bem atenção. Olha lá, a Ana comprou um carro novo. Coloca no caderno, né? Vamos colocar as respostas. Vamos lá ver aqui, ó. Tipo de frase, de novo, ela é declarativa também. Tá. Tem oração? Sim. Tem. Pois apresenta o verbo. Legal quem está mostrando o caderno aí. Joia. Pois apresenta o verbo O verbo comprar. comprar. Tá? Então é importante a gente saber isso. Tem que achar o verbo ali, senão eu não consigo definir. Tá. Apresenta o verbo comprar. Só tem um verbo? Só. O resto não é verbo. Concordam? O Ana não é verbo, um não é verbo, carro não é verbo, novo não é verbo. Então, eu tenho um período simples, pois apresenta somente verbo comprar. 4. Vamos para o 4 agora, então. Se é a mesma coisa. Por enquanto, tá fácil. Vamos analisar esse aí, ó, que a gente viu antes. A frase é espantoso. E tem, ó, o pontinho aqui para dar a dica, né, do tipo de frase, ó. Pontinho de deixar aí em aberto para vocês fazerem, né?
Vamos ver a resposta? Espantoso. Então, ó, o ponto já ajuda, né? Vamos olhar lá? Resposta. Frase exclamativa. Muito bem. Exclamativa. Tem um ponto de exclamação, já ajuda bastante, né? Fica fácil de identificar a frase. Não é oração. Certo? Porque eu não tenho verbo. Olha lá. Espantoso não é o verbo espantar aqui nesse caso. Vocês concordam? Ele não está conjugado. Espantoso é um substantivo. Tá? Então, não tem oração nesse caso aqui. Tem a frase, mas não tem oração. Tá certo? O que mais? Não há período, pois não há verbo também. Quando a gente analisa o período, eu tenho que ver se tem um verbo ou tem mais verbos, né? Ou locuções verbais. Mas não tem verbo, então não há período também. Só vou conseguir identificar a frase exclamativa nesse caso. Tá bom? Tá, vamos passar para esse aqui. Será que é a mesma situação? Ó, bem parecido, né? Silêncio. Vamos ver a resposta? Será que cai É a mesma coisa que a resposta anterior, professora. anterior, né? Você acha que vai ser igualzinho, né? Vamos ver lá, ó, só confirmando. Vamos lá. Resposta. Frase exclamativa. Silêncio não é verbo, né? Porque existe o verbo silenciar. Existe, mas nesse caso aqui, o silêncio substantivo. Tá? O que mais, ó? Não há oração, porque não tem verbo. Não há período, pois também não há verbo. Tá bom? Então, realmente, ficou a mesma resposta. Vamos aqui para o 6. Não vai embora. E aí? Será que eu estou exclamando? Será que eu estou declarando alguma coisa? Interrogando? Ou será que eu estou dando um conselho? Coloca aí no caderno de vocês. Um conselho? Né? Não vai embora. Vamos supor que está chovendo lá fora. Não vai embora. Vai se molhar. Que tipo de frase é essa, né? Frase imperativa, ela que falou. Será que ela é imperativa? Vamos lá, vamos ver a resposta aqui, ó. Vamos ver se ela está certa, ó. Cai no tempo verbal imperativo. Esse vá. E ainda tem outro detalhe aqui, ó. Será que ela é afirmativa ou é negativa, né? Porque está no imperativo. Eu estou dando um conselho, né? Como tem o não, aparece o não na frente, né? O não é um advérbio, né, de negação. O advérbio, ele acompanha o verbo. Vocês percebem que o não, ele dá um sentido para o vá? Ele muda aqui, ó. Poderia dizer vá embora. Não, não vá. Então, ele está me dando o advérbio não, ele está dando um sentido negativo para o verbo que está no imperativo, no modo imperativo. Por isso, tá? Não vá embora é uma frase imperativa negativa. Tá? Ainda tem isso, né? Do modo verbal imperativo negativo. Tá. Tem oração? Tem, porque tem verbo, né? O verbo ir. Vai é o verbo ir. Tá? Período simples. E aí, só tem esse verbo, né? É isso que eu tenho que ver. Só tem o verbo, período é simples. Fica bem tranquilo de identificar quando a gente observa o verbo mesmo, né? Tá. Vamos fazer mais uma aqui, que aí já vai estar encerrando a nossa aula, tá? Entrei na casa e sentei-me.
Veja que já está em azul, né, gente? Coloca no caderno de vocês. Entrei na casa e sentei-me. Então, olha aqui, ó. Como é que ficou? Resposta. Frase declarativa. Declarativa, desculpe. Declarativa. Ela está declarando. Entrei na casa e sentei-me. Simplesmente. Está declarando o que aconteceu. Tá. Apresenta duas orações, pois tem dois verbos. O verbo entrar e o verbo sentar. Por isso, é um período composto. Exatamente. Olha lá, ó. Já chegamos nele aqui. Tem mais de uma oração, período composto. Não vou nem ter dúvida nesse caso, tá? Vamos fazer até o 10 aqui, acho que dá tempo. Que já está no horário do outro professor, né? Professor João, eu acho, vai entrar já para ficar com vocês, tá? Só esse último aqui, ó. Cheguei, vi e venci. Vamos responder esse aí. Vamos ver aqui. Resposta. De novo, a frase é declarativa, tá? Eu acho que ficou bem claro isso para vocês, né? Pelo menos as declarativas, aquela outra era imperativa, o verbo estava, né? Tem 3 orações. E olha lá, exatamente, porque nós já estamos vendo, ó, 3 orações. Pode falar. Não. Quer falar as orações, os verbos? Cheguei, né? É uma oração, verbo chegar. Vi é outra oração, verbo ver. E venci, vencer, o outro verbo, outra oração. Então, o que a gente nota ali que aconteceu? A gente só tem, as orações só tem o próprio verbo, não tem mais nada além disso, né? Mas são orações, só tem o verbo. Eu só consigo visualizar o verbo, mas é oração. E o período, ó, Composto. composto, tá? Tem mais de uma oração. Só é simples quando tem uma, né? Então, se tem mais de uma, o período é composto. Bom, nós vamos parar por aqui, tá? Hoje a gente para por aqui, até no meu horário aqui de Campo Grande, são 2h30, né? Tá? Tchau, Pro. Então, eu estou indo já, acho que o professor João vai entrar aí. Tchau. Tchau, prof. Tchau, professor. Tchau, gente, eu estou tentando Tchau, professora. desligar aqui, ó. Aperta sair. Isso, eu vou sair. Eu estava olhando outra coisa, se eu tinha desligado a gravação aqui, por isso que eu estou demorando. Mas eu estou indo. Tchau, gente. Boa aula para vocês. Tchau.
É para sair da sala? Não sei. É sim, o professor mandou o link. O professor mandou o link. Ok. Ok. De que? Mas é pra gente ficar nessa sala ou é pra ir pra Não, é outra? pra sair. É que ele mandou um link no grupo. É pra sair desse grupo e ir no outro link. Entendeu? Tá. Obrigada. Tchau. Vamos ver se ele mandou. Alô, gente, não é para sair, não, é para ficar aí, beleza? Não é para sair, não, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos compartilhar a tela. Vamos compartilhar aqui a tela. Não é para sair, não. Quem que saiu? Não é para sair da aula, não. Não Vamos lá sei, aqui, ó. falaram que você mandou outro link lá no grupo. Não, é a mesma sala sempre. Olha aqui, estão lendo aí, a gente vai estudar o Teorema de Pitágoras. Estão vendo isso? Sim. Eu queria botar para gravar essa aula, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas tudo bem, no sábado eu consigo aqui. Estão lendo aí Teorema de Pitágoras? Sim. Professor, eu acho que até agora tá gravando a aula. Está gravando? Eu acho que sim. Ah, então peraí, tem que desligar a gravação para ficar separada a aula de português com de